A paz do Senhor. Como o pastor disse, cada mensagem ela vai puxando a outra, ela vai conectando a outra. E cada um na sua essência, cada um na sua maneira. E hoje eu vou falar sobre perdão. E algo assim que quando nós fizemos a reunião, assim, ela vai ficar com a palavra de perdão. Eita, Deus sabe de todas as coisas. E eu quero convidar você neste momento a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Deixa a Celinha pegar a Bíblia para poder ler. Que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Eu quero que vocês repitam comigo a partir do versículo 32. Amém? Perdoando-vos. Gente, mais forte. Vocês tomaram um cafezinho ali. Vamos lá. Perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Aleluia. Irmãos, eu estudando em questão do perdão, veio à mente muitas coisas. E falar para vocês em perdão não é uma coisa fácil. Não é fácil você liberar um perdão. Não é fácil você falar de perdão. Porque como o pastor disse, quando uma pessoa prega sobre o perdão, ela resenha depois e fala assim: nossa, será mesmo que perdoou? Será mesmo? Porque falar de perdão vai muito mais além. É algo muito difícil de vencer dentro de nós. Porque o nosso orgulho muitas das vezes fala mais alto. Falar de perdão, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com os nossos sentimentos. Porque o perdão, a gente só perdoa quando a gente é ferido. Correto? Quando a gente fala de perdão, porque nós somos feridos. E quando você fala em perdão, vem à mente aquela pessoa, vem à mente o ocorrido, o que aconteceu, por que você tem que liberar perdão. E isso vai te remoendo, vai te trazendo à memória tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você passou, que uma pessoa fez por você. E falar em perdão, ela vai muito mais além, porque o perdão ele é um processo. Falar de perdão dói, é difícil, é muito difícil. Eu digo por causa própria, porque eu vivi isso. Eu vivi e muito, desde a minha infância. Então falar de perdão, ela remete. E quando você vai estudar em questão do perdão e falar sobre perdão, não sei se você está comigo, mas vem muitas coisas do passado, vem coisas ligadas. E a pastora está ministrando aqui, eu falei assim: Deus, se há algo que eu preciso lembrar, só traga a minha memória agora. Porque se eu preciso liberar perdão antes que eu venha falar sobre perdão, eu preciso liberar perdão. Porque para você falar de algo, você tem que ter a capacidade, você tem que ter vivido aquilo para você ter convicção e a certeza do que você está falando. Porque falar de perdão, ela te confronta todos os dias, porque o perdão é diário. Todos os dias você precisa decidir perdoar. Seja o filho, seja o marido, seja a esposa. Todo dia algo que você precisa perdoar. Se torna realmente processos. Só que quando nós estamos em Cristo, quando nós temos Cristo na nossa vida, Ele nos faz, Ele nos traz o perdão. Porque Ele nos capacita a vencer por entender
Santo ele não precisa vir. Como eu perdi a mensagem, as 2 mensagens hoje de manhã. Mas pelo que eu sei, o pastor falou sobre a Trindade. Deu uma passadinha sobre a Trindade. Então o Espírito Santo não precisa vir. O Espírito Santo, a Trindade já habita em nós. Então quando nós decidimos perdoar, aqui ó, e a Trindade, o Espírito Santo acusando aqui ó, o perdão. Ó o perdão. Por quê? Porque viver o perdão é diário. E com certeza, Deus ele vai nos capacitando dia após dia. E quando nós vamos falar do princípio deixado através de Cristo, porque todos vocês conhecem a passagem quando Jesus está crucificado. Que ele olha, está lá todo machucado, todo ferido, todo ensanguentado. Aquelas pessoas gritando, xingando, machucando cada vez mais. O que ele deixa para nós e que ele esfrega na nossa cara todas as vezes que nós paramos para ler e pensar sobre isso, é que ele está lá, todo ferido, e ele olha e diz: Pai, perdoa-os. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E quando ele naquela cruz, ele nos mostra que você pode ter sido dilacerado, machucado, que você pode ter sido açoitado, mas nós precisamos exercer o perdão. Perdoar, ele não é um sentimento. Cristo, ele não nos dá escolha, ele não nos dá nenhum tipo de subterfúgio, ou você vai para isso ou você vai para isso. Ele não dá 2 vezes. É ou não é? Porque o perdão, ele é uma decisão, ele não é sentimento. Eu decido perdoar. Se eu não perdoo porque eu não quero, é porque o meu orgulho não deixa. Porque Jesus, ele nos ensina. Porque o perdão, ele é um mandamento. Ele é algo que nós precisamos seguir como cristão. A palavra, então a palavra do Senhor, ela vem e nos dá decretos. Porque essa palavra é um decreto sobre a nossa vida. Ela é um decreto sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada. Porque não adianta eu toda bonitinha, arrumadinha, eu já estava toda arrumadinha, né? Deve ser uma distribuição. Não adianta a gente subir se eu não exercer. Se eu deixar o meu orgulho, o meu ego, a minha soberba falar mais alto. Porque eu preciso viver esse princípio. Porque eu preciso ter autoridade para falar para vocês sobre o perdão. Porque Cristo, ele nos dá isso. A palavra dele, ela vem confrontar. Ela vem confrontar o nosso corpo. A palavra, ela vem dizer para nós. E para que nós possamos experimentar de tudo aquilo que Cristo tem para nós. Que nós possamos experimentar tudo aquilo que Cristo tem sobre propósito nas nossas vidas. Nós precisamos exercitar isso dia após dia. Porque não adianta 3 dias, não sei quantas ministrações, 6, 7 ministrações. Não adianta nós passarmos por todas essas ministrações. O mover do Espírito Santo, o mover de Deus aqui é tremendo. A glória dele, a presença dele é real. Porque nós estamos sentindo o peso da glória. Mas não adianta nós sentirmos esse peso da glória hoje. Sentimos ontem, hoje, amanhã. Na segunda-feira, a nossa vida volta ao normal. Todo mundo volta à sua rotina cotidiana, trabalho, casa, família, filhos, marido. E não adianta nada se nós não sairmos daqui transformados. Se nós não sairmos daqui libertos. E decidir, dia após dia, viver tudo que nós aprendemos aqui. Porque também é uma decisão. Nós saímos aqui e falamos assim: agora eu estou transformado. Eu vou ter mudança de atitude. Eu vou ter mudança de mente.
Só que daí vem a procrastinação, vem aquele desânimo e você volta a praticar as mesmas coisas do passado. Por isso, quando eu estava estudando sobre perdão, eu falei: Deus, que eu possa praticar dia a dia, que eu possa ter autoridade para falar sobre isso. Porque se isso se torna verdade sobre as nossas vidas, nós não podemos voltar às velhas práticas. Nós não podemos voltar a fazer tudo que nós fazíamos antes, que vem desagradar o Espírito Santo. Nós não podemos ter os pensamentos ou deixar que o orgulho venha invadir o nosso coração novamente. E é isso que torna esse ambiente aqui necessário. Se vocês pararem para analisar, eu convido vocês hoje, na hora de dormir, você colocar sua cabecinha ali no travesseiro e remoer todas as palavras que foram lançadas sobre a vida de vocês esses dias. Tudo que foi falado, tudo que foi dito, tudo que foi profetizado. Porque esse ambiente é necessário. Aqui, acho que quem tem mais tempo de crente aqui, desde que eu casei, eu vou fazer 20 anos. 20 anos de cristã. Mas 20 anos de cristã, assim, aquele cristão meia boca, acho que eu vim começar a me converter tem uns 15 anos para cá, 15, 14 anos para cá, porque a nossa conversão ela é diária. Não, a gente não aceita Jesus já é convertido, não, é uma transformação. Gente, quando eu aceitei Jesus, o Elton vai lembrar, a Sara, eu estudei com ela quando eu era meio a vida louca. E às vezes eu olho e falo assim: meu Deus, eu não posso lembrar do meu passado porque eu fico com vergonha. Eu fico morrendo de vergonha às vezes, porque olha, quando o pastor vai falar alguma coisa, eu até falo para ele: por que você fala? Eu fico meio envergonhado. Por quê? Porque a gente olha lá para trás e fala: meu Deus, como eu tinha capacidade de fazer isso? Como eu tinha capacidade de ser assim? Não é? Eu usava piercing, eu tenho uma tatuagem, né? Mas para mim, naquela época assembleiana, que lá era o fim do mundo. Então, assim, eu cheguei a Cristo falando muito palavrão, muito vida louca, brava, bravinha, orgulhosa. O pastor passou uns moinhos na minha mão. É verdade. Passou uns moinhos na minha mão. Gente, imagina só, eu pequena desse jeito, querendo bater o nome daquele tamanho. Se ele pudesse o burro, eu ia para o hospital, né? Mas eu era brava, eu teimava e queria bater nele. Porque também não ia deixar para menos, né? Porque quando a gente é muito orgulhoso, a gente não quer perder. A gente não quer perder batalha. Isso fala muito em questão do perdão também. Porque quando a gente decide perdoar, a gente tem que lutar. A gente olha e fala assim: está nas mãos do Senhor. A gente deixa nas mãos dele. Porque é ele quem nos justifica. Eu vou fazer a minha parte, que é chegar e falar: Senhor, estou com raiva. A minha vontade é te rasgar no meio. Mas eu entrego nas tuas mãos. Que o Senhor venha justificar. E que o Senhor venha trazer à luz toda a verdade. E assim a gente está vivendo. Então, quando eu cheguei a Cristo, eu pensei: de vez em quando, o velho eu lá de trás, ele vem querer aflorar. E é assim com todo mundo. É normal. Agora, o que não é normal é você ceder. É normal você se irar, é normal você sentir raiva, mas não é normal você ceder. Porque Jesus também diz, a palavra também diz, que no mundo você teria aflições, que você teria tentações, mas é uma decisão você ser tentado e ceder. Mas também é uma decisão você ser tentado e você orar. Eu sei que dói. Ah, como dói. Oh, se dói. Se arrebenta. Se dilacera por dentro. E isso foi falando muito forte comigo durante essa semana.
E eu olhava para a Bíblia, eu olhava para a apostila e falava: Deus, me ajuda, me sustenta. Porque você precisa fazer, quando você vai falar de perdão para alguém, você faz um filme na tua cabeça, tanto do passado como do presente. Eu comecei a orar: Pai, se há alguma coisa dentro de mim, me mostra, me fala, me moe, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, que eu possa ser transformada. Como muitas das vezes nós caminhamos debaixo de uma espiritualidade, nós vivemos muitas das vezes embaixo de um evangelho que nós mesmos criamos. O evangelho é assim, para muitos, que hoje, em nome de Jesus, muitas vezes estão sendo quebradas na vida de vocês, na minha vida também, porque às vezes nós, para nosso comodismo, nós temos o nosso evangeliquez. Te perdoo, mas você não olha na minha cara. Te perdoo, mas nem fala mais comigo, porque a minha parte eu estou fazendo. Estou te perdoando. Isso é perdão? Eu fiquei me perguntando, eu falei assim: será que isso é perdão? Eu falei: Pai, tem coisas que o Senhor esfrega na nossa cara. Porque, olha, se eu vim falando assim comigo, eu falo: meu Deus do céu. E pior que a gente faz muitas vezes isso. Eu te perdoo, mas você me soltando, não deu. Imagina só dentro de casa. Como é o nosso cônjuge? Gente, nós somos seres humanos. Eu vou entristecer, ele vai me entristecer. Eu vou ficar com raiva dele, ele vai ficar com raiva de mim. Às vezes, na hora da raiva, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que são lançadas, porque palavras, elas são como flechas, ela vai e volta, ela fere, porque a língua mata mais do que uma faca do revólver. Porque uma palavra lançada, ela pode te matar, literalmente, você nunca mais voltar. Então, muitas das vezes, dentro de casa, nós precisamos cuidar. Só que às vezes a gente não está muito bem, a gente não vigia. E aí? Você vai ficar empurrado o dia inteiro, 24 horas, 15 dias, um mês com seu marido? Porque machuca, fere, e aí nós olhamos e falamos assim: e aí? Gente, eu vou dizer lá em casa, eu já até disse isso numa ministração, eu sou a mais dura de pedir perdão, a mais orgulhosa às vezes, né, meu bem? E aí ele olha assim pra mim, ele já é mais fácil. Ele fala assim: me perdoa, não sei o que. Eu falo: eu não vou te perdoar não. Aí depois eu falo assim: eu te perdoo sim, te perdoo. Porque você fala na hora da raiva, né? Porque na hora da raiva, não adianta, sei lá, fala assim: me perdoa, me perdoa. Não, na hora da raiva, eu quero ver na sua cara. Não pode, não tem jeito. Escuta aí, maridos, sempre essa só pensa, deixa ela com raiva. Espera passar pelo menos umas 2 horas. Não chega lá na hora e já vai pedir perdão, porque ela não vai te perdoar assim. Ela ainda vai olhar assim pra você querendo te fulminar. Mas não vai, gente. Só que nós temos que perdoar. Não adianta guardar mágoa, não adianta ficar empurrado, porque não vai. Porque a gente falava hoje que Jesus voltar hoje, tu fica. Por quê? Porque uma das coisas que nós perdemos, podemos perder a nossa salvação. E eu vou até achar que eu fiz um ribuliço no meu resumo hoje. Deixa eu até achar aqui, ó. Só um minutinho. Porque Jesus também fala: se vós não perdoarem os vossos inimigos, se vós não amássemos, se não perdoar o seu próximo, seu Pai também não te perdoa. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós vamos passar por um julgamento. Lá serão lançadas as nossas obras. E quais obras que nós estamos semeando? A obra da falta de perdão,
a obra da falta do amor. Porque quando você não perdoa, você não tem amor. Porque só perdoa quem ama. Aí você fala assim, mas eu sou o próximo. Não. Você tem que amar a si próprio também. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E muitas coisas nós fazemos contra nós mesmos. E nós não nos perdoamos. Porque tem coisas que nós nos culpamos. Eu já me senti muito culpada. Porque às vezes nós nos culpamos por coisa que nós não fazemos, mas que nós achamos que é a nossa culpa. E quando nós não nos amamos, nós não conseguimos amar o nosso próximo, porque a Bíblia também fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas se você não tem amor por você, você não vai conseguir ter amor pelo teu próximo. E se você não tem amor por você, você não vai conseguir se perdoar e nem perdoar o próximo. Porque se você não acha que você tem direito de se perdoar, você também vai achar que a pessoa não tem direito de seu perdão. E aí? E isso é algo muito forte. Porque o perdão, ele é um princípio. Ele é um mandamento. E a falta do perdão, ela acarreta muitas doenças sobre a nossa vida. E eu quero convidar você a ler comigo em Lucas 13:10. Amém? Lucas 13:10. E ele ensinava em uma das sinagogas em Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-se a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Então ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou. Essa mulher, ela não tinha essa doença de nascença, ela passou a ter essa doença. E a Bíblia fala dessa enfermidade, quando nós falamos enfermidades, muitas vezes nós falamos enfermidades espirituais. Mas a Bíblia fala de enfermidades, são aquelas raízes profundas. Raízes muitas das vezes de amargura, de tristeza. Raízes que nem você sabe muitas das vezes o porquê daquilo. Às vezes tem uma tristeza tão forte no vazio, uma amargura que você não vê alegria em nada, que você não vê felicidade em nada. E isso muitas das vezes te torna ser uma pessoa ingrata. Porque quando você só olha para a dor, quando você só olha para o problema, você não consegue enxergar o que Deus te proporciona de bom sobre a sua vida. Os cuidados que Ele tem com você. E isso te torna uma pessoa ingrata. Porque você só vai olhar para o problema, você só vai olhar para as raízes de amargura. Isso acontece muito quando nós somos feridos, machucados. Feridos por pessoas próximas, feridos por pessoas que deveriam nos proteger, que deveriam nos amar incondicionalmente, mas que infelizmente te ferem, te magoam, te machucam. E isso vai trazendo raízes, dores. Ontem o pastor Abraão falou em questão da árvore, da raiz. E é isso que acontece sobre a nossa vida. Quando nós permitimos que essa enfermidade de raízes emocionais, de dores do processo entre. A raiz ela é tão profunda, tão dura, tão grande, que é tão difícil de arrancar.
que muitas das vezes você pode falar assim, mas é impossível arrancar. Não, não é impossível. Ela te arrebenta, porque para você arrancar uma raiz grande, você precisa fazer, como ele disse aqui, buraco enorme. E muitas das vezes nós fazemos isso, meus irmãos. Nós até tentamos arrancar essa raiz. Muitas das vezes tentamos, nós só vamos nos ferindo mais ainda. Só vamos machucando mais ainda. Porque quando você está quase conseguindo, o teu orgulho, o teu ego vem embaixo dentro de você. Ou então, vem e acontece a mesma coisa. Vem e acontece tudo aquilo que aconteceu lá no passado, acontece de novo. E aí essa raiz só vai aumentando. E você só vai machucando, só vai ferindo. E isso vai nos tornando uma pessoa amargurada. Vai nos tornando uma pessoa que não consegue ter relacionamentos. Que não consegue ter comunicação. Nós vamos criando escudos, barreiras, que quando nós olhamos, nós estamos sozinhos. E reclamamos ainda porque nós estamos sozinhos. Porque nós não conseguimos ver que nós mesmos fechamos a porta, nós mesmos construímos um muro e reclamamos. Por quê? Porque o nosso egoísmo é tão grande, porque da mesma forma que nós vamos fechando, o nosso egoísmo também ele vai crescendo. Porque daí nós queremos nos proteger, queremos nos fechar, para que nada venha machucar. Esses dias atrás, eu preparando a mensagem, veio um questionamento de uma pessoa para mim. Pastora, hoje você confia nas pessoas? Você consegue confiar? E eu me fiz essa pergunta várias vezes. E essa pessoa veio me perguntar de novo, e eu falei, Deus, eu preciso confiar. Porque se eu não confiar, qual é o meu propósito nessa terra? Porque se eu me fechar, como eu já me fechei lá na minha adolescência, lá na minha infância, se eu me fechar e não confiar em ninguém, eu jamais vou conseguir ajudar outra pessoa a se libertar. Eu jamais vou conseguir segurar na mão de uma pessoa e dizer, vem. Por quê? Porque eu não vou conseguir. Eu não vou passar essa segurança, eu não vou passar essa firmeza. Porque se eu olhar para um lado e falar, não vou, deixa lá, fica lá. Não confio nessa pessoa, então não vou. Não, essa aqui também não confio, então deixa lá. E isso, o meu propósito, ele vai ficando lá atrás. E eu me fiz essa pergunta hoje de manhã. Confio, Pai? Ou é só, estou falando da boca para fora? Porque para me ministrar, o que eu vou ministrar, eu preciso ter a convicção. Eu preciso ter a certeza dentro de mim. E olha eu aqui. Por quê? Porque eu fui chamada. Assim como vocês foram chamados. Assim como vocês foram escolhidos e tem um propósito de Deus para vocês estarem aqui. Porque vocês também serão libertadores. Pessoas usadas por Cristo para ajudar pessoas, trazer pessoas, libertar pessoas, tirar elas dos cativeiros se existe. Porque é só um abraço, é uma palavra. E se você não tem essa convicção dentro de você, tudo que você falar será vazio. Tudo que você falar não terá peso. E eu disse, Deus, eu fui no carro ontem, eu conversando com a Catarina, eu falei, pai, olha, me ajude em oração. Preciso? E muito. Quando aquela mulher, ela entra na sinagoga, muitas versões vai dizer que ela se endireitou e muitos questionaram por que Jesus curou no sábado. E Jesus, ele traz um processo sobre as nossas vidas.
Muitas vezes também vai dizer que Cristo pergunta para ela se ela quer ser livre, se ela quer ser liberta daquilo. Por quê? Porque nós também temos que fazer essa pergunta. Porque nós estamos mexendo dentro de nós nesses dias. São coisas que vêm trazendo à tona, porque trouxe para mim coisas do passado. Eu falei, meu Deus. E nós precisamos entender que para que Jesus transforme, para que Jesus traga a cura, a libertação, nós precisamos permitir, porque não adianta nada, várias ministrações, não adianta nada, a presença do Senhor está aqui, não adianta nada derramar dele, se nós não permitirmos ele entrar, se nós não aceitarmos as transformações que serão necessárias, porque não é um processo, o processo ele dói, o processo ele machuca, porque vai mexer com o nosso eu, vai mexer com o nosso orgulho, vai de contra toda a nossa vontade, de contra todo o nosso querer. Porque, vou falar a verdade, tem coisas que nós não queremos, que é necessário, mas nós não queremos. E muitas das vezes nós questionamos Deus. Por quê? Por quê? A gente parece aquelas crianças, muitas vezes aquelas crianças que falam assim, mãe, pode? Não, por quê? Porque a gente sabe que vai ferir, a gente sabe que vai machucar, e a gente fala não. A criança vai, se joga no chão, chora. Gente, às vezes nós fazemos isso com Cristo. Começou a briga. Porque às vezes sim, nós somos crianças birrentas, porque nada acontece do nosso jeito, nada é conforme o nosso querer, tudo é propósito dele, para a honra dele, para a glória dele, para que o reino dele seja estabelecido, para que nós emanamos Cristo sobre as nossas vidas, e que quando nós emanamos Cristo, pessoas sejam curadas, sejam transformadas. E muitas das vezes nós não entendemos esse processo, porque o processo dói, porque o processo vai tirar de nós o nosso direito. Gente, todo mundo fala assim, é meu direito, é meu direito, só que eu não tenho mais direito. Quando eu levantei a minha mão, aceitei a Cristo, entreguei a minha vida, eu perdi totalmente o direito da minha vida, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais eu, não é mais a força do meu braço, é tudo dele, para a glória dele, para a honra dele. E nós fazemos como crianças, não quero, não vou. Estava vindo no carro com a Tayane e a Alice falou assim, eu não quero ficar até a noite. Eu não quero ficar até a noite. E eu estava lendo bem nessa parte. Eu falei, Deus, é verdade. Nós somos às vezes como crianças. Eu não quero, pai. Eu não quero. Mas faz. Por quê? Porque não sou mais eu. É Cristo. É o nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. É a vontade dele. E a partir daquele momento, quando aquela mulher ela aceitou a transformação, ela passou a viver em novidade de vida. Ela passou a viver, porque ela carregava dores. Vocês imaginam só, 18 anos, gente, 18 anos, andando com a bunda. Imagina só, sem poder levantar. E nós carregamos tantas mochilas, tantos pesos, que às vezes nós olhamos e falamos assim, não pesado demais, eu não aguento mais, eu não suporto. Mas essas mochilas somos nós mesmos que colocamos. Esse peso somos nós mesmos, porque nós não queremos abrir mão do nosso direito, porque nós muitas vezes preferimos ficar com as dores. Qualquer coisinha a gente vira a cara, qualquer coisinha a gente empurra, qualquer coisinha a gente transforma o nosso humor, qualquer coisinha a gente
vira a cara para o irmão, vira a cara para o marido, vira a cara para a esposa. Coisas que são tão supérfluas, são tão pequenas. E nós vamos carregando aquela mochila. A gente vai carregando aquela mochila. E caminho a caminho, nós vamos colocando uma pedra a mais. Caminho a caminho, nós vamos enchendo um pouco mais. E aí chega um limite que nós acabamos morrendo espiritualmente. E muitas das vezes nós não reconhecemos que isso é culpa nossa. Que isso somos nós que fazemos. Porque é mais fácil nós transferirmos a responsabilidade para o próximo. Só fiz isso porque você fez isso. Só fiz isso por causa que você me falou isso. Só falei isso porque você falou isso. Só te tratei assim porque você me tratou assim. É aquele tomar lá da cara. E esquecemos que a Trindade habita dentro de nós. E que se a Trindade habita dentro de nós, nós devemos fazer como Cristo fez. Nós devemos falar o que Cristo falaria. Nós devemos caminhar por onde Cristo caminharia. Nós devemos fazer como Ele fez. Pai, perdoa-nos. Só que o ser humano, por conta do pecado adâmico, ele tem dentro de si o orgulho. E muitas das vezes o pastor fala, o orgulho é síndrome luciferiana. E realmente é. Porque o nosso orgulho nos faz perder oportunidades. Oportunidades de sermos livres, de termos paz. Porque quando você perdoa verdadeiramente, a paz que excede todo entendimento é derramada sobre a tua vida. A paz que você necessita, porque se você olhar para uma pessoa amargurada, que guarda tanta mágoa, tanta dor, ela sempre vai olhar, e você sempre vai olhar ela triste, cabisbaixa. Ela nunca vai ter alegria, ela nunca vai ter paz de espírito, porque ela mesmo enche a mochila. Porque se ela esvaziasse toda a mochila, ela correria, ela saltava, ela pulava, porque não teria peso, mas seria leveza. Porque se todo mundo entendesse que o perdão, quando ele é liberado, traz paz, traz leveza. E isso ele diz assim, uma coisa que eu coloquei aqui, eu quero que vocês gravem, até anotem. Aquilo que eu resolvo dentro de mim, eu tenho autoridade para desenvolver externamente. Aquilo que eu resolvo dentro de mim, eu tenho autoridade para desenvolver externamente. Porque o processo, ele não é de fora para dentro. O processo ele é de dentro para fora. E é isso que rebenta. E é isso que machuca. Porque Cristo ele vai tirar todo o nosso eu de dentro, para injetar a graça dele, a palavra dele, o poder dele sobre nós. Aquilo que eu resolvo dentro de mim, eu tenho autoridade para desenvolver externamente. Quando nós falamos de doenças emocionais, são aquelas acompanhadas de dores, de rompimento de laços. E quando nós falamos no âmbito das emoções, com pessoas, porque nós somos seres humanos, as pessoas podem nos ferir, como nós também podemos ferir as pessoas, como nós também podemos machucar. E aí é onde entra também nós nos perdoarmos, reconhecer que nós erramos e nos perdoarmos também. Porque nós também podemos ferir as pessoas. Feche teu olho. E eu quero que você
Tente rebuscar dentro de si, se há dentro de você alguém, algo que te feriu, e se você ainda lembra, se ainda te dói. E eu quero que você anote no seu caderninho. Comece a lembrar, comece a pensar. Se tem algo, rebusque dentro de você. Tente ver dentro de você se há algo que possa fazer com que você sinta dores, se alguma coisa te feriu, se foi alguma palavra lançada, se foi alguma situação, se foi uma pessoa. Porque o perdão, ele é reconciliação. Para podermos receber cura das feridas internas, devemos primeiramente de tudo perdoar aqueles que foram responsáveis pelos traumas, dores causadas dentro de nós. E quando nós ignoramos o perdão, o que acontece, gente? Eu acho que muitos aqui conhecem o meu testemunho, alguns, outros não. Eu hoje, olhando os meus filhos aqui, louvando, ministrando, tocando, eu olho para trás e ali, olhando ali, eu falo assim: Deus, obrigado. Porque se eu fosse olhar para o meu passado, parada lá, eu jamais imaginaria o que eu viveria hoje, o que eu viveria agora, o que eu viveria dentro da minha casa, dentro do meu lar. De ver os meus filhos, os três, cada um da sua essência, cada um com seus dons e talentos, mas cada um deles cumprindo o propósito para os continuados. E eu comecei a lembrar da minha infância. Comecei a lembrar do abandono. Porque, gente, a minha filha tem 10 anos, vai fazer 11. A Letícia, ela é uma criança, para mim é um bebê ainda. Para mim, ela é um bebê. Eu fui levar ela na escola e eu olhei para as meninas, o tamanho dela, da sala dela. Eu falei: meu Deus, olha o tamanho dessas meninas, a minha filha parece um bebê perto delas. Mas por quê? Pela forma que nós estamos criando. Ela tem aquela inocência. E eu olho para ela, eu vejo essa inocência e falo: meu Deus, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde essa inocência dela por muito tempo. E olhando para ela, eu comecei a passar um filme durante a ministração aqui, comecei a passar um filme na minha cabeça. E começou a voltar coisas do passado. Palavras lançadas, abandono. Porque, gente, na idade da Letícia, eu tive que virar uma mulher adulta e ter responsabilidades de trabalhar, visitar minha mãe no presídio, cuidar da minha avó, com 10 anos, e aprender a andar nesse campo grande. E eu comecei a olhar e eu comecei a falar: Deus, hoje os meus filhos estão, até onde eles vão a gente leva, a gente busca, a gente sente que é uma coisa. Eu não tinha isso. Na idade da Letícia, eu não era mais criança, eu tive que crescer. Porque eu morava sozinha. Vocês têm ideia? Hoje, uma criança de 10 anos morar sozinha? Eu morava sozinha. Sem pai, sem mãe. A minha mãe presa. Pra quem já sabe, minha mãe era traficante, né? Era uma vida doida. E o meu pai, que era para me proteger, porque eu não tinha culpa do divórcio deles, da separação deles, meu pai fechou o portão da casa dele para mim. Eu? Vocês não foram morar com ela? Agora vocês se viram. Eu olhei para ele e falei: para onde eu vou? Não sei. E aí eu pensando, e aí, aqui hoje, começou a vir a minha memória, é uma coisa que eu falo muito em casa. Eu tenho flashes de quando eu tinha 4 anos, da briga que era dentro de casa, do inferno que era, do lar desconstruído.
Do meu pai sendo esfaqueado pela minha mãe, da minha mãe quebrando a cara do meu pai, do meu pai batendo na minha mãe, dos vizinhos chamar a polícia. Gente, eu morria de vergonha, porque eu ia para casa de vizinho. Ficava 2 dias na casa de vizinho, porque meus pais não estavam no hospital ou não estavam metidos. E aí? Para quem que eu ia? Porque a minha avó daqueles tempos antigos, era daqueles tempos antigos, né? É aí que ela é viva, tadinha. Ela não aceitava. Então, para mim era muito vergonhoso. Gente, eu tinha vergonha. E eu falava assim: eu não quero um casamento igual deles, porque eu não quero passar essa vergonha. Eu não quero ser uma mulher igual a minha mãe. Eu sempre tive isso dentro de mim. Agora, o porquê eu tinha isso, hoje eu vim entender. Mas antes eu falava assim: eu tinha uma ilha tão grande porque eu morria de vergonha. E eu me sentia culpada de estar na casa dos outros. E isso veio à tona, e isso eu sempre falo para os meninos em casa: vocês estão no céu, porque o nosso tempo era difícil. O nosso tempo era doído. Gente, meu pai era alcoólatra. Ele bebia quando estava secando na casa da minha mãe, ele enfiava a gente dentro do carro e saía que nem um louco bêbado, batia o carro dentro, não queria mais. E eu morria de vergonha daquilo. Eu falava: meu Deus, não é por aqui. Não quero mais viver isso. Não quero isso para a minha vida. Gente, eu tinha 5 anos. Olha os meus pensamentos. E quando eu fui no portão da casa do meu pai, que ele falou: eu não tenho lugar para você aqui. Eu olhei e falei: para onde que eu vou? Ele é meu pai. Meu pai, que era para ser o meu protetor, que era para cuidar de mim. Ele me fechou o portão para uma criança de 10 anos. E eu olho hoje e falo assim: Senhor, foi o Senhor que me guardou, foi o Senhor que me protegeu de todos os percalços, de tudo aquilo que aconteceu, porque eu acordava no sábado 5 horas da manhã, eu tinha que estar na porta do presídio às 7 para ser a primeira a entrar, porque se eu passasse das 7 a minha mãe me xingava comigo. Porque o que eu estava fazendo na vida que eu não podia estar lá às 7 horas da manhã? Isso foi passando. Minha mãe saiu depois de 5 anos. Meu padrasto, que eu chamava de pai, tentou abusar de mim. A minha mãe, que era para me defender, falou que eu era culpada. Isso foi se estendendo. Foi trazendo dores. Porque a minha mãe tinha saído. Falei: opa, agora eu vou poder viver a minha adolescência, porque eu não tive infância. Achei que ia poder viver. E o meu padrasto eu chamava de pai, porque quando eles casaram eu era pequena. Então era pai. E o outro pai, que era para ser pai, porque tinha 2 filhas também, me machucou. Me feriu. Doeu. Ah, como doeu. Como doeu a minha mãe olhar para mim e falar: não, ele não faria isso, você deve ter feito alguma coisa. Me bateu muito. O que eu fiz? Fugi de casa. Porque a minha mãe não parava em casa. E o medo do homem? E o medo? E eu fugi de casa. Com 16 anos, onde eu casei com um otimista, maravilhoso. Que foi também todo o processo, porque eu tinha muita amargura, muita dor dentro de mim. Foi um processo durante 2 anos que ele passou penado, E dentro desses 2 anos, no início do nosso casamento, na nossa casa, o Adriano tinha 1 ano de idade. Quem buzina na porta da minha casa? Meu pai. Marido da minha mulher, não tenho para onde ir. Do portão da minha casa. Gente, eu vi o filme acontecendo, ele me abandonando, fechando o portão da casa dele para mim. Na hora, eu olhei dentro do carro, as coisas tudo dentro do carro. Eu não tenho para onde
de eu posso ficar na tua casa? Não tinha o direito de falar para ele, não, você não vai ficar na minha casa. Não vou fechar a porta. Eu tinha esse direito. Eu tinha total direito. Porque ele fez isso comigo. Quando eu olhei para o meu marido, eu disse, meu pai pode ficar aqui? Ele olhou para mim. Não pode. Quando eu olhei, eu falei assim, pode entrar, pai. O portão está aberto para o Senhor. A minha casa está aberta. E ali ele viveu comigo durante 6 meses, porque o velho também não era fácil, meu Deus. Bebia mais que... Bebeu a cachaça, que pelo amor de Deus. Mas ali eu pude ser curada. Tinha uma coisa. E quando eu me casei, a minha mãe virou as costas para mim, porque ela já tinha acreditado no marido dela. A minha mãe ficou 7 anos sem olhar na minha cara. 7 anos de passar por mim e ela atravessar a rua porque ela falava que não queria passar do meu lado. E eu chorava, ficava triste. E o que mais me doeu foi quando eu estava com problemas de pedra na vesícula e ninguém sabia o que era. Gente, eu emagreci. Eu fui para 49 quilos. Só parecia a carcaça do Batman passando. De seca. Porque o meu filho ainda não amava. E o médico disse assim para o meu marido, avisa a família, porque ela está muito debilitada. Não sei se volta da mesa de cirurgia. Quando ele foi falar com a minha mãe, o que minha mãe disse? Eu não tenho mais filha. A minha filha está morta. Aquilo doeu na minha alma quando eu fiquei sabendo. E passado o tempo, eu fui entendendo. E um dia eu orando, porque eu já não mais sentir aquela dor. Eu falei, Deus, por que a minha mãe fez isso? Porque o pai a gente até entende. Mas a mãe que te gerou, a mãe que carregou você, que sentiu os seus batimentos, que sentiu você mexer, ela gerou por 9 meses, ela te carregou por 9 meses. Só que a Bíblia também fala, pode uma mãe se esquecer do teu filho, mas o teu pai que está no céu. E isso essa palavra batia muito comigo, porque eu falava assim, por que então tu só permitiu tudo isso desde pequeno? E essa semana passada eu falei assim, amor, eu tive uma lembrança, e isso veio muito forte hoje. Eu fui abusada pelo meu avô. Vocês têm noção? Vô. E aqui eu lembrei de cenas, de coisas que aconteceram, que eu estava em Deus. Por quê? E aqui eu olhava para Deus, eu perdoo. Depois já faleceu, eu perdoo. Eu libero o perdão. Eu comecei a lembrar. Ali no fundo eu comecei a lembrar flashes. Eu já tinha lembrado em casa, só que eram coisas borradas. Eu lembro muito nítido. Pai da minha mãe, vovô, paraguaio. E eu falava assim, eu amo meu avô. Amava meu avô. Dava risada das coisas que me falavam. E eu comecei a lembrar aqui de flashes. Foi vindo na minha memória, e só veio os flashes borrados que eu vi em casa. É uma coisa que eu até comentei com ele, que eu nunca tinha comentado. Veio nítido para minha mente. E eu olhando assim, eu falei, meu Deus, por quê? Por que a minha mãe me abandonou? Porque minha mãe preferiu um homem do que a filha. Porque ela preferiu acreditar em um homem. Só que Deus também me fez lembrar de um dia que ele usou um profeta para falar comigo. Você foi escolhida desde o ventre da tua mãe.
Mas para que você saia desse mundo que você vive, vai acontecer um rebuliço. Vai acontecer dores. Só que lá na frente você vai entender. Gente, 7 anos. 7 anos. O número 7 tem uma ligação muito grande em todas as coisas que acontecem dentro da Bíblia. O número 7, ele refere-se a muitas coisas. E foram 7 anos. Para que esses 7 anos, pastor? Para que eu pudesse me converter verdadeiramente. Para que eu pudesse entender o que Deus tinha na minha vida. Para que eu pudesse consolidar o meu casamento. Para que eu pudesse consolidar a minha vida com Cristo. E que nada viesse me tirar da presença dele. Quando Deus entende, eu estava aqui a palavra que ela usou quando eu estava internado. Eu, feriu, mas eu nunca guardei mágoa dela. Porque eu consegui entender o propósito de Deus. Nunca consegui guardar. E eu feliz da vida. Nunca guardei mágoa da minha mãe. A minha mãe convivendo dentro da minha casa. A minha mãe hoje, pela graça de Deus, a minha mãe, eu digo que ela alcançou a maturidade dela com 45 anos. Porque hoje a minha mãe é uma mulher madura. Só que eu olhando para o passado da minha mãe, não tinha como, eu não posso culpá-la. Porque o passado dela também não foi fácil. Ela só entregou para mim o que foi entregue a ela. Ela também precisa de perdão. Ela também precisa de perdão. E eu não posso condená-la, julgá-la por tudo isso. Porque ela também não teve. E para nós, é uma decisão também. Como mães, como seres humanos, é uma decisão. Porque se eu ferir você porque eu fui ferida, meu Deus, a minha mãe decidiu entregar para nós o que ela recebeu. Só que eu decidi entregar para os meus filhos o que eu não recebi, que é totalmente o oposto. Sobrava. Sou uma mãe chata. Sou mesmo, sou sistemática. E os meninos passam fino comigo dentro de casa. Só que eu amo eles incondicionalmente. Eu digo para eles que eu dou a minha vida por eles. E que eu defendo eles de qualquer coisa. Porque quando eu não fui defendida, hoje eu defendo os meus filhos. Pode ter 30, 40 anos, mas se for preciso, eu entro e defendo, porque são meus. Jesus, ele me deu para gerar, cuidar e entregar de volta a ele, porque meus filhos são herança do Senhor. O Adriano hoje tem 18 anos, e esses dias eu conversando com ele, eu falei assim: tudo que eu podia fazer por você, eu fiz até agora. Hoje eu já não assino mais nada por você. Hoje já não é a minha responsabilidade. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que vai fazer, porque hoje você é responsável. Mas, se ele precisar, ele sempre vai ter a mãe para proteger ele. Porque o nosso Pai Celestial, ele já protege nós. Só que Deus, ele nos deu os filhos para cuidar, para amar, para ensinar. A minha parte com o Adriano está feita, porque hoje ele já responde por ele, seja em todos os âmbitos, principalmente o espiritual, principalmente a parte da vida dele com Deus. É ele e Deus. O que eu posso fazer é interceder para que ele venha ter sabedoria, discernimento, para que possa ser conduzido. Agora, tem o Guilherme e tem a Letícia, que também é o mesmo processo. A Letícia é um pouco mais tempo de ser menina, né, gente? Agora, homem é homem. 18 anos, eu brinco com ele e falo assim: ó, você tem mais 6 anos aí. Mais 6 anos até você se formar. Passou de 6 anos. Aí ele fala assim: credo, mãe. Mas é uma brincadeira. Porque nós sabemos
E eu decidi entregar para os meus filhos o que eu não recebi. E um dia fui convidada, né? Assembleiana, a pregar no círculo de oração, terra. E o tema era perdão. Eu falei, meu Deus, perdão. E naquele dia eu fui na casa da minha mãe. E lá eu encontrei o meu padrasto, meu ex-padrasto, que agora não é mais casado com ele, mas ele tá bom. Me subiu uma ira, uma dor muito grande. Eu não conseguia olhar para a cara dele, porque eu falei assim, como que pode chamar ele de pai? Ele me conheceu desde pequenininha. Por causa dele eu fiquei 7 anos sem ter contato com minha mãe. Transferi responsabilidade. Porque eu não queria perdoar. Porque eu queria o meu direito. Porque eu só era uma menina. Eu queria o meu direito de não perdoar ele, de não olhar para ele, de não falar com ele. E eu queria que minha mãe não olhasse na cara dele. E ele ali. E mais uma vez, eu falei, Deus, eu não vou ministrar. Eu não vou falar no círculo de oração porque eu não vivo. Eu não vivo isso dentro de mim. Eu tenho ódio dele. Eu tenho raiva dele. E aquilo foi me esmagando por dentro. E aqui, quando não perdoamos, nós não perdoamos o nosso faltoso, nós carregamos ele dentro de nós. Eu carreguei ele por 10 anos dentro de mim. Carreguei ele muito. E só de lembrar, eu lembrava dele, eu lembrava da cena, me dava nojo. Dava ânsia. Eu tinha ódio só de lembrar do rosto dele. Isso ia me martelando por dentro, porque eu me sentia incompleta. Porque eu sabia sim que eu tinha que perdoar. Eu já tinha o conhecimento. Eu sabia sim, mas eu não queria. Porque eu queria que ele pagasse. Eu queria que de alguma forma a minha mãe tivesse ódio dele também. Sabe como que ela não tem ódio se ela não acreditava em mim? Como que ela tem raiva dele se ela não acreditava em mim? E eu carreguei esse homem dentro de mim até aquele dia. Carreguei a cena. E eu falava assim pra mim, eu perdoei meu pai. E também virou as costas para mim. Minha mãe, que era minha mãe. Porque ele não tinha nada comigo. Ele não era meu pai, não era minha mãe, não era meu sangue. Por que eu tenho tanto ódio, tanta raiva? E ali, eu falando com Deus. E passando umas 2 semanas, não sei se o meu querido vai lembrar, mas a minha mãe pediu pra gente fazer um culto na casa dela. De um homem grande, forte, musculoso, ele parecia um homem, porque ele tinha tuberculose, diabetes. Ele parecia um pedestal daquele ali do celular, de tão magro. Ele não conseguia nem andar sozinho. E eu olhei para ele assim, me deu pena. E eu cheguei nele nesse dia e falei, eu quero te pedir perdão por toda a raiva que eu sentia de você. Hoje eu te libero. Hoje eu não quero mais carregar dentro de mim. Hoje, ele depende da minha mãe para muita coisa. Inclusive está lá no sítio dela, porque ele já não tem mais ninguém que cuida dele. Ele tem diabetes, ele perdeu a visão dele praticamente. A minha mãe é casada com outro homem, que é o meu padrasto. Só que esse é um burro, um indiano. Só que é gente boa pra caramba.
E hoje eu consigo sentar à mesa e conviver com ele, comer, olhando para ele, servir o prato dele. Foi fácil? Não foi? Não foi. É doloroso. O processo é doloroso. E hoje ali eu lembrando do meu avô, eu falei, Deus, por que eu lembrando disso agora? Por quê? Por que trazer isso à tona agora, isso na minha memória? Meu avô já faleceu já em 2006, 2007. Eu falei, mas amém, eu libero, eu perdoo. Eu não quero carregar mochilas. Eu não quero carregar o peso de novo, porque eu sei o quanto é doído, o quanto é ruim para mim. Ruim para nós se não perdoamos, porque o peso é nosso. Gente, se vocês soubessem que o libertar é quando você perdoa verdadeiramente. E quando nós perdoamos de verdade, você dá o direito da pessoa errar de novo. Você dá o direito dela errar com você de novo. Aí é a pessoa que vai decidir o que ela vai fazer, com o perdão liberar, se ela vai diferir de novo, ou se ela vai ter também uma mudança de vida. Porque daí já não é mais com você. A tua parte você faz, que é o liberar, que é o deixar, que é soltar. Uma consequência inevitável da falta de perdão é o ressentimento. Um sentimento nocivo e perigoso, pois é como uma ferida aberta que sempre que tocada vai doer, doer. E isso vem trazendo a nós que nós temos que deixar as pessoas seguir o curso. Eu não sei se a ferida que você tem hoje são de palavras lançadas, são de traições, são de paternidade, maternidade, são de pessoas próximas. Mas eu te digo que não vale a pena você carregar isso dentro de si. Não vale a pena você deixar com que isso você leve para a vida toda. Porque tem gente que tem 50, 60 anos e vive amargurado, porque traz feridas, mágoas, desde lá da infância, e não é libertado. Porque carrega consigo tudo aquilo que foi acontecendo, tudo aquilo que passou. Carregam consigo, porque a palavra, quando ela é lançada, a gente não volta. E para que você quebre laços, ligação de alma, porque a falta do perdão faz com que você fique com a alma ligada a outra pessoa. A pastora Dani falou sobre a sexualidade, sobre a ligação, porque até o beijo ela é uma ligação de alma. Até a saliva, quando ela é trocada, ela é uma ligação de alma. Só que a falta de perdão também é uma ligação de alma. Então tudo envolve. A falta de perdão faz com que você carregue essa pessoa pro resto da sua vida. Gente, pensa só. Se ela aparecer acontecer do tipo, meio que parecido, você sempre vai lembrar daquilo que aconteceu no passado. E vai lembrar com dor. Porque quando você perdoa, você não tem amnésia, não. Você vai lembrar do que aconteceu. Normal, a não ser que tem um Alzheimer ou alguma coisa que faz com que você esqueça. A minha avó tem Alzheimer, então toda vez ela pergunta quem sou eu. Quem é você? Quantos você tem? Você é filha dessa daí? Não, mas ela não tem filho. Isso sim, é um esquecimento. Mas você não esquece. É a cicatriz que fica, você sempre vai lembrar do que aconteceu.
Mas a cicatriz, ela não tem dor. Você sempre vai olhar para ela, você vai lembrar do dia, vai lembrar o que aconteceu, vai lembrar como foi, mas ela não vai doer. Esse é o perdão. Você sempre vai ter aquilo. Como eu lembro. Lembro do dia que meu pai falou assim, ó, eu não quero mais ter contato com você, você vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Amém. Glória a Deus, eu respeito a sua decisão. Você tem contato com meu pai? Eu não tenho contato com meu pai. Porque eu não quero? Não, porque ele não quer. Ele não quer. Só que de vez em quando eu mando uma mensagem para a filha dele. Tá tudo bem com o velho? Tá tudo bem com o pai? Como que ele tá? Porque é uma decisão dele. Não ter contato com a filha, não ter contato com os netos. Porque o meu pai também é uma pessoa muito amargurada. Meu pai também tem muita mágoa guardada. Meu pai ele sofreu muito na infância. Por isso que eu não posso julgar as pessoas. Porque nós não sabemos como foi o passado, como foi o processo. Em Mateus 6, 14, 15 vai dizer assim: perdoar é um princípio deixado por Cristo, e isso não pode ser negociado. Mateus 6, 12 vai dizer: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Porque como nós podemos dizer: Pai, eu te amo, Pai, você é tudo para mim, se nós não praticamos os ensinamentos que Ele nos deixou? Aí nós nos tornamos filhos rebeldes, porque nós queremos a graça, nós queremos o amor dele, mas nós não queremos seguir os caminhos que Ele nos dá. Jesus relaciona o perdão à nossa salvação, porque se eu não perdoar, serei banido dela. No intervalo, nós aprendemos que duas coisas fazem com que nós perdemos a nossa salvação. Uma delas é a blasfêmia, outra, a falta de perdão. Porque como nós vamos amar a Deus? Que amor é esse? Que amor é esse? Nasce incalculável. Que amor é esse, gente? Como nós podemos dizer que nós amamos Deus se nós não amamos o nosso próximo, se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo? E muitos aqui sabem o que nós passamos nos últimos meses.